Marcos capítulo 1, onde nós leremos daqui a pouquinho os versículos de 40 a 45. Marcos 1, Novo Testamento, de 40 a 45, texto aí, base da nossa reflexão nessa noite. Vamos ler juntos. Eu vou fazer a leitura de maneira audível, você acompanha de forma silenciosa. Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, versículos de 40 a 45, onde nós lemos assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém. O texto começa contando para a gente a respeito de um leproso. E eu sei que algumas vezes nós já tivemos oportunidade de partilhar passagens das Escrituras que falavam a respeito de pessoas que tinham essa terrível doença. Mas, como já faz algum tempo, eu acho que é sempre importante a gente lembrar. A lepra era a doença mais temida, ou uma das doenças mais temidas da antiguidade. Ainda hoje é uma doença carregada de um sentido pejorativo. Tanto é que já não é mais comum utilizar o termo lepra, porque dizem que é um termo pejorativo, negativo, cheio de preconceitos, e por isso o mais comum é alguém que seja diagnosticado com lepra ser chamado, falar que está com hanseníase, né? Porque entende-se que é uma forma de se referir à mesma doença de uma maneira mais suave, mais cuidadosa. Mas o fato é que na antiguidade a lepra era uma doença extremamente temida. Temida porque ela, quando descoberta, ela era uma doença, tecnicamente falando, sem cura, sem possibilidade de tratamento. Temida porque ela significava que a pessoa iria, ao longo do tempo, definhar. E todos à volta da pessoa iriam testemunhar aquela pessoa definhando, porque a lepra atingia o corpo físico, né? A pele, mas não apenas a pele, atingia o sangue, atingia os ossos, atingia o organismo por completo. Em alguns anos, aquela pessoa que havia contraído aquela terrível doença certamente estaria toda desfigurada, extremamente castigada pela severidade da doença. Uma doença extremamente severa. Mais do que isso, a lepra também era uma terrível doença porque ela representava necessariamente o afastamento social. Necessariamente ela apontava para a exclusão social. Alguém que contraía tal doença não poderia mais conviver na vida social da sociedade. Não poderia mais se relacionar com pessoas que não fossem leprosas, que não tivessem a mesma doença. Quem fosse leproso não poderia, por exemplo, permanecer na mesma casa que seus parentes. Imagina se o homem do texto, nós não sabemos o nome dele, não sabemos a condição, sabemos apenas que ele era um leproso, não sabemos se ele era casado, se ele era solteiro, certamente ele era filho de alguém, tinha uma família, mas a doença, o diagnóstico da doença, necessariamente apontava para o fato de que ele agora, doente, deveria permanecer completamente afastado de seus familiares, das pessoas a quem ele amava, da vida social, dos seus amigos, daqueles que cresceram com ele. Era uma terrível doença. Doença que era terrível no aspecto físico, biológico, era terrível no aspecto social, mas era terrível também espiritualmente falando. Porque a lepra, dentre as doenças da antiguidade, era uma das doenças que era enxergada, compreendida pelo povo de Deus como um castigo
do próprio Deus. Ou seja, quando alguém, no período bíblico, um israelita no período bíblico, era diagnosticado com essa doença, o senso comum, a espiritualidade comum, a religiosidade da época, tinha a compreensão de que aquela pessoa estava sendo castigada por Deus, amaldiçoada por Deus. Notem que situação desesperadora, então, era contrair essa doença. Uma doença que deixava fortes marcas e severas marcas físicas, uma doença que castigava profundamente o organismo, o corpo, uma doença na qual você teria a oportunidade, a triste oportunidade de ver-se pouco a pouco definhar, uma doença que afastaria você das pessoas que você ama, afastaria você do convívio social, afastaria você de morar na sua casa, de estar com as pessoas que você mais gosta de estar junto, uma doença que faria com que você entendesse que pelo fato de contraí-la, de tê-la contraído, você era alvo da ira de Deus. Alguém amaldiçoado por Deus, castigado por Deus. Essa era a lepra. Essa era a maneira como as pessoas entendiam a lepra no tempo de Jesus. E o texto começa nos dizendo e contando a história de um leproso. Nós não sabemos o nome daquele homem, não sabemos muitos detalhes. Talvez a lepra fosse uma condição tão severa, mas tão severa, que bastava identificá-lo como leproso, que automaticamente nós já conseguimos avaliar e perceber uma série de coisas a respeito de como era a vida daquele homem. Talvez por isso o narrador tenha optado por não registrar o nome daquela pessoa, porque a condição dela, a identificação da condição como leproso, já trazia um pano de fundo que fazia com que nós, leitores da Bíblia, pudéssemos entender que era uma pessoa que vivia uma vida muito triste, extremamente triste. O texto diz que esse leproso se aproxima de Jesus e suplica a Jesus de joelho, pedindo: se quiseres, podes purificar-me. E eu quero começar olhando para vocês exatamente para esse versículo 40, porque quando nós olhamos para o versículo 40, nós percebemos 3 movimentos, por assim dizer, que esse homem faz, que são extremamente pedagógicos para a gente, e que precisam ser feitos por você e por mim também. Em todos os momentos, mas especialmente quando a gente vive momentos de dificuldade. O primeiro movimento que eu consigo perceber no versículo 40 é um movimento norteado pela coragem. Como sabemos, o fato dele ser leproso tinha a ver e apontava para a necessidade de que ele se mantivesse distante de todos. De maneira que quando ele chegava a uma localidade, ele deveria gritar e anunciar que ele estava chegando. E a maneira de anunciar não era nada simpática. Eles gritavam, imundo, imundo, para que todo mundo que estivesse à volta soubesse que aquela pessoa era portadora de uma doença altamente transmissível. Notem, um leproso que se aproximasse da comunidade, sem ser anunciado ou sem se anunciar de maneira escondida, era alguém que corria o risco de sofrer a pena capital. Por colocar em risco a vida dos outros, aquela pessoa corria o risco de ser apedrejada, se fosse descoberta. Se descobrissem que aquele leproso se aproximou de pessoas saudáveis, sem anunciar o seu mal, sem anunciar a sua condição, aquela pessoa correria então o risco de ser apedrejada, de ser morta por apedrejamento. O primeiro movimento, então, que é bastante interessante no texto, é o movimento que revela a coragem daquele homem. Alguém que, diante da sua necessidade, não teve pudor. Não se sentiu preso pelas convenções, ou não se sentiu preso pelo que poderia acontecer com ele. Ele tinha uma necessidade, uma demanda muito profunda e sabia que Jesus poderia ajudá-lo. Por isso, deixando para lá do medo, deixando para lá dos seus bloqueios, deixando para lá dos preconceitos, aquele homem escolhe efetivamente se aproximar de Jesus. Pode parecer muito pouco para a gente. O texto só fala de um verbo simples, que aponta para uma aproximação. Mas para aquele homem, tal aproximação, tal atitude,
fazia com que a vida dele corresse risco. O primeiro movimento, então, que o texto traz para a gente é um movimento de coragem. Mas não apenas isso, o texto também diz para a gente que aquele homem se aproxima de Jesus e de joelhos suplica por misericórdia. E o segundo movimento que a gente consegue perceber no texto existente naquele homem, que é bastante importante para a nossa vida também, é um movimento que aponta para a humildade. Aquele homem se aproxima de Jesus, mas ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não merece nada. Ele sabe que ele é um homem falho e pecador como eu e você somos. Por isso, humildemente, ele se ajoelha diante do Mestre e suplica por misericórdia. Ele não ousa determinar, ele não ousa reivindicar, ele não ousa exigir. Não. Ele tão somente se põe a suplicar de joelhos, humildemente, como quem sabe que o favor e a graça recebida sempre serão fruto da misericórdia de Deus. Como a gente aprende? Com a coragem e a humildade desse homem. Um homem corajoso ao ponto de ir em frente e suplicar por misericórdia, porque ele entendia e acreditava que Jesus poderia ajudá-lo. Mesmo sabendo que corria risco diante disso. Mas também um homem com uma humildade tão intensa a ponto de se colocar de joelhos e clamar por misericórdia, pedindo humildemente: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode mudar a minha condição. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem capacidade para isso. Na fala daquele homem, nós temos talvez o terceiro movimento, que também fica muito claro no texto, que é o movimento que aponta para a fé. O se quiseres daquele homem leproso, de forma alguma coloca uma condicional, no sentido de duvidar do poder de Deus. Ele não duvida, ele não fala se puderes, ele fala se quiseres. Como diz assim, eu conheço o teu poder. Eu sei que o Senhor tem toda a capacidade de fazer o que eu estou pedindo. Eu tenho essa consciência. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode mudar a minha condição. Se o Senhor quiser, se for a vontade do Senhor, de fato o Senhor tem todo o poder para transformar até mesmo a mais triste condição humana, que é a lepra. Quando a gente olha então para aquele homem, já no versículo 40, nós percebemos que ele realizou 3 movimentos muito simples, mas muito necessários para as nossas vidas, mesmo nos dias de hoje. Primeiro, a importância de sermos pessoas corajosas. Corajosas no sentido de darmos um passo em direção ao Senhor para clamar por sua misericórdia. É necessário coragem. É necessário dar um passo. É necessário orar. É necessário pedir. Quantas vezes a gente lê o Evangelho e a palavra de Deus fala sobre a importância de pedir para poder receber. Às vezes o tempo passa, mas existem circunstâncias que nós já estamos tão conformados nas nossas vidas que pelas quais a gente nem pede mais por essas circunstâncias. Você já teve circunstâncias e condições com as quais você se acostumou? Você perdeu a coragem, perdeu o desejo de orar, de pedir, de clamar por aquilo, quase como quem se deu por vencido. Aquele homem, mesmo diante da doença mais temida do seu tempo, teve a coragem de arriscar a própria vida para clamar a Deus por misericórdia. Mas ele faz isso não como quem reivindica, não como quem exige, não como quem determina, não como quem declara, movimentos tão comuns no nosso tempo, mas como quem humildemente suplica pela graça e pela misericórdia de Deus. Talvez seja tão difícil para a gente equilibrar coragem e humildade.
Às vezes somos destemidos em colocar diante de Deus o que precisamos, mas nos falta humildade. Por isso chegamos diante de Deus e exigimos: o Senhor tem que fazer isso. Eu determino que o Senhor tem que fazer isso. Por outro lado, às vezes nos escondemos na circunstância da humildade e não temos nem ao menos coragem para abrir a boca e clamar por aquilo que realmente precisamos. Aquele homem é tanto corajoso, ou era tanto corajoso, quanto humilde. Arriscou a própria vida para buscar ajuda do único que ele sabia que realmente poderia ajudá-lo. Mas fez isso humildemente, suplicando, de joelhos, clamando por misericórdia, pedindo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Não apenas coragem e humildade. Aquele homem é uma demonstração de fé. Como eu já disse, a lepra era a doença mais temida da humanidade, naquele contexto. Ser diagnosticado com a lepra era ter um diagnóstico de uma doença considerada incurável, uma espécie de sentença de morte. Só que com a diferença de uma doença que não tem a capacidade de gerar a morte de maneira direta ou de maneira rápida, mas seria uma sentença de morte em longo prazo. Diante de tal diagnóstico, de um diagnóstico tão severo, tão contrário, aquele homem, movido pela fé, se aproxima de Jesus e de joelhos suplica: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele cria que de fato Jesus tinha todo o poder para mudar a história dele, para mudar a condição dele. Por isso ele pede: Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio na tua capacidade para mudar mesmo a mais severa de todas as sentenças. Basta uma palavra do Senhor e tudo pode ser mudado. Coragem, humildade e fé. Características que o seu coração e o meu coração precisam desenvolver. Precisamos aprender a sermos corajosos, mas corajosos humildes e cheios de fé no Senhor. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. O texto continua. E nos versículos de 41 a 42, parece que momentaneamente aquele homem sai de cena e agora nós temos a resposta de Jesus. E na resposta de Jesus nós também conseguimos aprender muito a respeito do caráter bondoso, misericordioso do nosso Deus. Vamos ler os versículos 41 e 42? Diz assim a palavra do Senhor: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então, se no versículo 40 a gente olhou para alguns movimentos, algumas características daquele homem que são importantes para a gente desenvolver, para a gente cultivar, falamos de coragem, humildade e fé. Nos versículos 41 e 42, o foco recai sobre a reação de Jesus diante do pedido daquele homem. Parece que aquele homem momentaneamente sai de cena e o foco da narrativa agora recai todo sobre Jesus. E a primeira coisa que nós somos informados no texto é que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, é um Deus cheio de compaixão. Jesus é a disposição poderosa de Deus para nos ajudar. A compaixão ao invés de repulsa. Aquele homem estava acostumado a todos lidarem com ele com repulsa. Sai para lá, leproso. Você pode me contaminar.
Mas o texto começa identificando Jesus como alguém que é movido por sua compaixão, movido por sua misericórdia. O texto diz que, cheio de compaixão, Jesus estende a mão e toca nele. E eu não sei se algo chama a sua atenção, mas é muito interessante. Jesus toca nele antes de curá-lo. Primeiro Jesus toca e depois Jesus cura. Em outros textos, Jesus ordena a cura de longe. Lendo os evangelhos, certamente você conhece passagens onde Jesus nem estava no mesmo ambiente que a pessoa. E ele tão somente despediu e falou assim: olha, vai lá que seu filho, sua filha está curado. Vai lá que seu servo está curado. Ou de longe ele pegou e declarou uma palavra de cura. Mas no caso específico desse homem, o texto diz que ele faz questão de tocar. É verdade que em alguns momentos ele curou também pelo toque, mas nesse texto especificamente são coisas separadas. Primeiro ele toca, ele estende a mão, ele toca e depois de tocar, Jesus pega e cura aquele homem. Diz: quero, seja purificado. E aí o texto vai dizer que imediatamente a lepra deixa aquele homem e ele foi purificado. Talvez o toque de Jesus aponte para a realidade de que muito mais do que uma cura física, biológica, muito mais do que ser curado da lepra, aquele homem precisava se sentir acolhido. Aquele homem que era tratado à distância por todos, que todos queriam ficar longe dele, ninguém queria tocá-lo. Muito mais do que declarar uma palavra de cura, Jesus deveria acolher aquele homem. Por isso Jesus faz um movimento na direção dele. Se o texto começa falando que um homem foi na direção de Jesus, um leproso se aproxima de Jesus e de joelhos o suplica, agora a direção é no movimento oposto. Agora é Jesus que estende a mão e toca naquele homem. E ao fazer isso antes de curar, ele valoriza não apenas a condição da doença daquele homem, mas ele valoriza também tratar o coração daquele homem, o interior. Você pode achar que isso é algo pequeno, mas a verdade é que no nosso tempo já está muito claro que as maiores mazelas do ser humano talvez não sejam as biológicas. Tanto quanto o diagnóstico de uma doença difícil pode nos ferir. A exclusão, o abandono, a traição, tudo isso também tem um potencial profundo de nos ferir. Sentirmos rejeitados, sentir que as pessoas que nós amamos viraram as costas para a gente, sentir que não somos desejados, não somos bem-quistos. Você já se sentiu assim? Eu não sou bem-vindo aqui. Multiplica isso numa escala absurda e você vai entender um pouquinho daquele homem, um pouquinho do que aquele homem vivenciava. Ele não era bem-vindo em lugar nenhum, nem mesmo na casa dele, nem mesmo com a família dele. E aí Jesus, diante do pedido de misericórdia, Jesus estende a mão e toca nele. Existia a necessidade não apenas de uma cura física, mas existia a necessidade de um acolhimento. E o que eu acho maravilhoso é que quando a gente olha para os evangelhos, a gente percebe que Jesus não se afasta da gente por causa das nossas mazelas. Nós somos assim. Nós nos afastamos dos outros por causa das mazelas dos outros. Ah, não. Sejam mazelas físicas, sejam mazelas até comportamentais. Ah, não. Deixa eu escolher aqui. Não vou ficar perto do Jorge, não. O Jorge é muito chato. Você já se afastou de alguém porque simplesmente você acha a pessoa chata? Ou sou só eu que tenho esse pecado para confessar? Vocês já pensaram que coisa surreal é isso?
A gente se afastar de outro ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, simplesmente, não é porque a pessoa nos ofendeu, não é... E eu não estou dizendo que ser ofendido é motivo para se afastar de ninguém, tá? Só um parêntese. Mas simplesmente porque a gente não acha as piadas da pessoa engraçada, a gente não acha a pessoa uma pessoa divertida, uma boa companhia, um bom papo. A presença da pessoa, aquilo que ela fala, nos irrita, nos incomoda. Esses somos nós. Nós nos afastamos das pessoas por causa das mazelas delas. Não apenas mazelas físicas, mas às vezes mazelas da própria personalidade, do próprio comportamento. O que eu acho maravilhoso no texto é que Jesus não faz questão de tratar apenas a condição física daquele homem. Ele não trata apenas a doença, mas ele acolhe aquele homem antes de curá-lo. Por que isso é maravilhoso? Porque eu e você também precisamos experimentar disso. Num tempo onde a gente tem tanta dificuldade de se sentir amado, se sentir aceito, se sentirmos acolhidos, onde a gente quer perceber que a gente é bem recebido, que a gente é apreciado, perceber que as pessoas nos estimam. Jesus é aquele que não está nem aí se as suas piadas não são boas. Ele não está nem aí para as suas mazelas, ele não está preocupado com as suas mazelas. Ele não se incomoda se você torce por aquele time, que eu não gosto de citar o nome num lugar santo como esse, porque eu estou num púlpito pregando a palavra, então eu não falo daquele time. Ele não está nem aí para essas coisas. Ele se aproxima da gente, apesar das nossas mazelas. Sejam elas mazelas físicas, uma condição, uma doença, como era a questão do texto, seja uma questão emocional. Ele vem na nossa direção, estende a mão e toca na gente. E como nos faz falta o contato. A pandemia, eu acho que ela deixou isso muito claro, né? Como o contato físico, ele é importante. Como a gente precisa ser abraçado. Como a gente precisa abraçar. Como a gente precisa apertar a mão. Como aquece o coração quando no momento de dor a gente é abraçado por alguém. Semana eu fui fazer na verdade eu não fiz o sepultamento. Eu até sempre vou pronto, né? Quando eu vou para sepultamento eu sempre tenho que estar pronto. Porque normalmente acaba caindo no colo do pastor. Tem um pastor aí. Esse eu já cheguei tão tarde. Quando souberam que eu estava lá, falaram assim, se a gente soubesse que tinha um pastor, a gente tinha colocado o pastor para falar, porque a pessoa que falou, enfim, só um parêntese. Mas a gente chega no sepultamento e poucas palavras podem dizer alguma coisa efetivamente. Existem palavras que tragam consolo, que curem a alma. Agora, um abraço bem dado, um contato bem dado, isso é diferente. Jesus sabia disso. Por isso, no versículo 41, antes de declarar cura, antes de falar eu quero, seja purificado, Jesus estende a mão e toca naquele homem. Qualquer um que tocasse um leproso era considerado impuro, contaminado. Mas Jesus rompe todos os paradigmas e encosta toca naquele homem, em alguém que ninguém iria encostar, ninguém queria encostar, todo mundo queria distância. Jesus não se preocupa com as mazelas dele, nem com as nossas. Ele simplesmente estende a mão e toca naquele homem. Mas não apenas isso. Depois de se compadecer e tocar naquele homem, o texto diz que Jesus fala. E quando ele fala, ele declara o desejo de cura. Ele diz, eu quero, é a minha vontade. Como quem diz, eu sei que você tem vivido uma vida miserável. Eu sei que você tem vivido uma vida desgraçada. Eu sei que todos te abandonaram e você não pode ficar perto das pessoas que você ama.
Eu sei que a sua vida é só tristeza, mas não é essa a vida que eu quero para você. Eu quero um outro tipo de vida para você. Eu quero uma outra experiência para você. Eu quero uma outra forma de caminhar. Eu quero que você esteja com as pessoas que você ama. Eu quero que você seja purificado. Eu quero que sua vida mude, eu quero que sua história mude. Eu sei que você tem um diagnóstico que é um diagnóstico que traz a impossibilidade, que legou você a uma vida miserável. Mas não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja purificado. Como é maravilhoso a gente saber que Deus sempre quer o melhor para a gente. Deus sempre quer o melhor para a gente. Deus não queria que aquele homem levasse uma vida miserável. Ele não queria que aquele homem levasse aquela vida de sofrimento e abandono. Por isso ele estende a mão, ele toca e por fim ele declara: eu quero que você seja purificado. Eu quero que a sua vida seja diferente dessa que você tem vivido. E é maravilhoso porque logo no versículo seguinte, no versículo 42, o texto diz que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E isso é maravilhoso quando a gente olha para Jesus. Jesus não é aquele que tem apenas boas intenções e bons desejos a nosso respeito. Ele é aquele que tem pleno poder para cumprir cada aspecto da vontade dele na nossa vida. E se ele disse para aquele homem que ele queria que ele fosse purificado, isso quer dizer que aquele homem seria purificado. E o texto nos garante isso. Ele diz que imediatamente algo sobrenatural aconteceu. Nós não sabemos como foi. O texto não explica biologicamente, não fala da transformação química, biológica, física ocorrida. Não. O texto não explica, ele não está preocupado com isso. O texto tão somente aponta que quando Jesus quer que algo aconteça, algo imediatamente pode acontecer, pelo poder de Deus. Eu quero que você seja curado. E imediatamente, aquele homem foi curado da lepra. Imediatamente, a restauração daquele homem foi completamente restaurada. A saúde dele foi completamente restaurada. Ele foi completamente purificado. Algo maravilhoso aconteceu. Bastou Jesus falar. Por isso nós podemos orar, nós podemos pedir, crendo que quando nós pedimos algo que Deus de fato quer, não existem impossíveis, não existem circunstâncias complicadas ou difíceis demais para Deus, basta Ele querer, que aquilo irá acontecer. Isso nos leva a orar com confiança, com fé, porque nós pedimos a um Deus que tem pleno poder para realizar tudo aquilo que Ele quer, para cumprir cada um dos seus propósitos, para realizar plenamente a sua vontade. Caminhando para o final do texto, versículos 43 e 44. E aí não é o foco da nossa reflexão hoje, mas é necessário a gente explicar. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. 44. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que ordenou Moisés, para que sirva de testemunho, depois da cura realizada. Jesus o despede, mas o texto nos diz que ele faz isso com uma severa advertência, dizendo que aquele homem não deveria contar o que aconteceu a ninguém. Aos nossos ouvidos, quando ouvimos isso, soa estranho. Talvez quando você leia isso você ache estranho, mas existe um propósito para isso. Os comentaristas basicamente apontam em dois sentidos. Primeiramente, porque, ao contrário do que a gente imagina, Jesus não vem prioritariamente para realizar milagres, ele vem prioritariamente para pregar o Evangelho.
E quando a fama dele por realizar milagres começa a se espalhar, isso em alguns momentos começa a dificultar que ele pregue o evangelho. Faz com que pessoas se aproximem dele e o sigam por motivos equivocados. Por exemplo, depois você pode olhar com mais calma, João capítulo 6, versículo 26, depois que Jesus multiplica o pão, os pães e os peixes, pessoas passam a segui-lo não porque querem ouvir os seus ensinamentos. E ele mesmo fala isso. Vocês estão me seguindo não porque vocês creem em mim, porque vocês querem ouvir o que eu estou falando. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão. É possível, então, que Jesus tivesse advertido aquele homem para não falar nada, exatamente porque naquele momento do ministério dele, ele não queria ser reconhecido como um milagreiro, como alguém que está fazendo uma campanha de milagres, mas como alguém que vem para pregar o evangelho, ensinar. O milagre é só um a mais, né? Mas também é possível que Jesus tenha falado isso por uma questão da própria ordem normal, natural do seu ministério. Ao atrair muita atenção para si, talvez ele trouxesse a atenção dos líderes religiosos judaicos e trouxesse a oposição no momento inicial do seu ministério. Jesus sabia exatamente o momento e a ordem onde cada uma das coisas da sua vida e do ministério iriam acontecer. Então ele não quer antecipar isso. O fato é que na continuação do texto, no versículo 45, o texto diz que aquele homem não fez o que Jesus mandou fazer. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando notícia. E olhem o que acontece em seguida. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Você percebe como afetou o ministério? Mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, mesmo assim, né, as pessoas iam a ele de todas as partes. É possível que Jesus tenha falado exatamente por entender que naquele momento do ministério dele, esse excesso de publicidade fosse negativo. Mas então, por que Jesus mandou aquele leproso se mostrar ao sacerdote? Simples, porque naquele contexto, eram os sacerdotes que atestavam a cura. Então ele deveria, como disse no versículo 43, ele deveria mostrar-se ao sacerdote e oferecer pela purificação sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, ele deveria ir ao sacerdote, se mostrar fisicamente, para que fosse atestado que ele não estava mais com lepra, que ele tinha sido curado. O sacerdote é quem tinha poder. O sacerdote era o médico da época, né? Isso. Então era ele que tinha poder para dizer que alguém estava doente ou que não estava doente, que estava saudável. Mas não apenas isso, ele também deveria levar a oferta para purificação, sacrifícios por purificação, estipulados na lei de Moisés. Caminhando já para o fim da nossa reflexão, a gente pensou hoje sobre a história de um homem que lidava com uma terrível doença, com uma terrível sentença. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas quantas vezes a gente tem que enfrentar circunstâncias tão severas na nossa vida e na nossa história. Diante disso, frequentemente a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. As atitudes daquele homem, elas são atitudes que eu e você podemos assumir como atitudes para as nossas vidas. Coragem para levar a Deus o que precisa ser levado. Não desista. Não desista. Vá lá. Fala com Deus. Ora. Busca o Senhor em oração. Coloca a sua questão diante do Senhor. Aquele homem corria risco por fazer isso, mas ainda assim, ele teve a coragem de se aproximar de Jesus. Humildade. Lembre-se de que nós somos servos do Rei. Existem algumas linhas e algumas perspectivas teológicas que têm ensinado você a declarar, a determinar, a exigir coisas de Deus. Não faz o menor sentido. Seria o único reino onde os súditos exigem coisas para o Senhor. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. A gente pode levar cada uma das nossas questões para Deus, mas sempre humildemente, suplicando, clamando por misericórdia, clamando pela graça, humildemente nos colocando diante do Senhor, sabendo que não merecemos o favor divino. Por fim, creia no Senhor. Se quiseres, pode purificar.
Se Deus quiser mudar qualquer condição na sua vida, Ele tem poder para isso. Ele tem a plena capacidade para isso. Por isso, leve cada uma dessas circunstâncias a Deus, crendo nele, crendo no poder dele. O texto que nós lemos também nos ensinou muito a respeito do caráter do Senhor. Nos falou e nos ensinou que Jesus é um Deus rico em compaixão, movido por sua compaixão. Deus é cheio de misericórdia. Ele olha para a gente com graça, com misericórdia. Ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele sabe o que inquieta o nosso coração. Ele sabe o que nos perturba. E circunstâncias que aos nossos olhos podem parecer pequenas, e não sei você, mas em alguns momentos eu já me peguei assim, mas eu vou levar isso para Deus? Deus tem tanta coisa para se preocupar. Ele vai estar preocupado com uma circunstância da minha vida? O texto diz que Jesus é cheio de compaixão. Vamos orar? Feche seus olhos para falar com o Senhor. Nós aprendemos com aquele homem que é necessário ter coragem, humildade e fé. Coragem para irmos até Jesus, humildade para nos colocarmos de joelhos diante dele e clamarmos por misericórdia. Fé para crer. Crer que ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância. Ele é um Deus cheio de compaixão. Por isso ele estende a mão e ele nos toca, nos acolhe. Às vezes as nossas necessidades extrapolam em muito as questões físicas, biológicas. Jesus é aquele que vem na nossa direção. Ele vai na sua direção. E assim como ele disse para aquele homem, ele diz para você também. Eu quero. Seja purificado. Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que tem poder para todas as coisas. O Senhor conhece as nossas inquietações, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe exatamente do que precisamos. Por isso nós dispomos agora o nosso coração para corajosamente nos colocarmos diante de Ti, Senhor Deus. Nós queremos fazer isso com toda a humildade. Sabemos, Pai, que o Senhor não tem nenhuma obrigação de nos atender. Sabemos que tudo o que o Senhor faz é fruto da Tua compaixão, da Tua misericórdia, da Tua graça, e não do nosso merecimento. Mas cremos no Teu poder. Cremos no Teu caráter bondoso. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedindo por cada uma das nossas questões, que a gente tenha a oportunidade de, assim como aquele homem que lidava com uma circunstância tão severa na vida dele, na história dele, ouvir hoje, Pai, a Tua voz nos dizendo que os planos que o Senhor tem para nós são melhores, são outros, são diferentes dos nossos. Que o Senhor quer nos purificar, quer nos dar nova vida, quer nos dar nova história. Uma história que encherá o nosso coração de alegria e de regozijo, e que nos levará a querer falar para todas as pessoas da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia sobre nós. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor,
Derrama, Pai, da tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.